Boa noite a todos os nossos amigos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aos amigos que nos assistem pela internet, que sejam todos muito bem-vindos e que possamos juntos estudar hoje e aprender cada vez mais, não é? Para os que estão aqui pela primeira vez na casa, nós temos lá fora uns lembretes dos nossos horários de palestras, de cursos. O nosso curso de doutrina começa o primeiro ano, agora na primeira semana após o Carnaval, quarta-feira às 20 horas, dia 20. Então, quem tiver interesse e quiser participar do nosso primeiro ano, já está convidado, é só passar no plantão, conversar, né, com quem ali estiver. E, basicamente, todos os dias nós temos o trabalho convencional de palestras e passes. Porém, às sextas-feiras, nós temos um trabalho muito bonito de assistência aos dependentes químicos e familiares. Onde estão presentes pessoas capacitadas, psicólogos, psicopedagogos, não é? Que fazem um trabalho muito bonito. E é óbvio, estando dentro da casa espírita, nós temos o amparo dos nossos guardiães, dos nossos mentores. Porém, não tem um cunho especificamente espírita, porque na hora da necessidade, vem pessoas de várias doutrinas, buscar o auxílio, e são todos muito bem acolhidos aqui na casa. E, lembrando a todos, eu que sou a pedinte aqui da casa, né, do nosso trabalho de cesta básica, dos lanches aos moradores de rua. Então, quem puder colaborar, porque nós só fazemos isso através das doações. Então, quem puder colaborar com alimentos não perecíveis, são sempre bem-vindos, ok? Então, agora que os nossos recadinhos já foram dados, vamos esquecendo tudo que deixamos lá fora e colocando lá fora o que nos acompanhou de preocupação. Vamos deixar esse momento para nós. Quem quiser fechar os olhos, se acomodar, vamos nos colocar em pensamento diante do nosso Mestre Jesus. E em joelhos, vamos nos dirigindo a Ele. Amado Mestre, obrigado por mais esta bendita oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. E te pedimos, Senhor Jesus, jorre um intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada, que nos acolhe com tanto carinho, sobre todos os aqui presentes, sobre todos os que nos assistem. Te pedimos, Senhor Jesus, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos e proteja-nos, para que possamos cada vez mais caminhar em direção a Ti. E desta forma, então, Senhor Jesus, te pedimos permissão para dar por iniciada mais esta tarefa da noite de hoje. Que assim seja. Então, o nosso palestrante deve ter ficado preso no trânsito. Eu vou pedir licença para vocês para começar lendo o tema de hoje, porque, né, assim, de surpresa, a coisa complica. Mas vamos lá. O tema de hoje é sobre o livro Fonte Viva, de Francisco Xavier, né, que todo mundo conhece. E é na ausência do amor. Eu vou ler um pedacinho para a gente entender o que João falou a esse respeito. Mas aquele que abraça o seu irmão está em trevas e anda em trevas, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então ele diz: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. A gente sabe aquela velha história que sem caridade não há salvação. Mas o que é isso, né?
Como que a gente faz isso? Eu não sei quem esteve aqui a semana passada, retrasada, que falou uma coisa muito interessante. A diferença entre ter dó e ter compaixão. Quem tem dó se coloca numa posição muito acima e olha para baixo e fala, coitadinha. Quem tem compaixão se coloca na mesma linha, na mesma altura de quem está padecendo. Então, a fraternidade vem da compaixão. É a hora que você olha e você se sente igual. Você fala, eu poderia estar nesta situação também. E aí vem a ideia do que eu ia querer neste momento, do que eu ia precisar. Então, a gente se sente à vontade para fazer tudo que a gente pode naquele momento, mas se sentindo ali, igualzinho. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Tem alguns exemplinhos aqui muito legais que todo mundo vai pensar assim, eu conheço alguém, né, que se comporta assim. E aí no finalzinho eu vou pedir para todo mundo pensar, e eu me comporto assim? Né? Então, aquele que não aceita nada, né, tudo está incomodando. É o barulho, é o tom de voz do outro, a chuva está ruim, o sol, ai meu Deus, que horroroso, né? Se está calor porque está calor, se está frio porque está frio. Então a gente precisa prestar atenção nisso. A gente está sendo intransigente? E aquele que está sendo intransigente para conosco? Por que será? Vamos parar para pensar. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Tudo que a gente fala da salvação, da caridade, da fraternidade, a base sempre é o amor. E é isso que ele está dizendo aqui. Na ausência do amor, a pessoa se alimenta com fel. Fel, para quem não conhece, né, é amargo, é ruim. Eu não tenho amor. Gente, minha vida, que porcaria, né? Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. O que quer dizer isso? Toda vez que a pessoa é chamada pela vida, não por um vizinho ou por um amigo, a vida chama a gente para arregaçar as mangas e pôr em prática tudo que a gente pode, tudo que a gente já sabe. Aí ele fala assim, mas essas pessoas sem moral não merecem. Esse mundo está perdido, está tudo corrompido, eu não vou ajudar. Para quê? A gente conhece um monte de gente assim. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Então vamos procurar auxílio, né? Eu vou a um local como aqui, nós hoje. Mas olha e fala assim, a Denise não fala bem, né? Tá vendo? O palestrante nem veio, né? Que horror, não vou ficar. Gente, eu tô com paralisia facial, tá? Tá difícil de falar. Tem horas que não articula a frase direito. Mas nós estamos aqui, né? Vamos embora. Se for preciso, o que a vida convocou? Você tem que falar hoje. Tá bom, torta, mas vamos falar, não é? Então, maldade e desilusão, né? Nós chegamos lá, que coisa mais estranha. Não era para eu ter ido, era assim. Vamos prestar atenção, vai servir. Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços.
A gente vê muito isso no trabalho de sábado, aonde as pessoas que se propõem, está aberto, está convidado a todos os que quiserem participar. Esse trabalho de sábado não precisa ser necessariamente médium, né? Aí já fiz o curso, agora eu posso levar lanche ali na rua. Não, todo mundo está convidado e pode vir. É um trabalho em que você vem mais cedo, faz os lanchinhos aqui, aí sai, a gente chama bastante meninos, né, para virem participar, porque nós vamos embaixo do metrô, ali na estação Carandiru, às 6 horas da tarde, agora termina o horário de verão, já vai estar escuro, não é? E então os meninos têm que ir junto com a gente, porque só vão mocinhas, né, bonitinhas, frágeis, não vai dar certo. Mas chegando lá, aqueles nossos irmãozinhos, né, que vivem na rua, vão correndo lavar as mãos. E a gente fala assim, nossa, para comer, né, porque nós trouxemos o lanche, não é para dar mão para a gente, para fazer a oração. Em respeito à nossa atitude de estar indo lá levar esse lanchinho. Ah, mas né, vai dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas esses nossos irmãos estão com fome hoje, e às vezes sem forças para segurar a varinha de pescar e trabalhar. Então, não pode a gente se levar, como ele diz aqui, vendo essas pessoas como inimigos. E a gente se afasta, né, irritado, não merece, não vou não. Não é só isso, isso é no nosso dia a dia, não estou fazendo, né, para falar aqui do trabalho da casa. Mas a gente se coloca nessa situação todos os dias. Né? Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Acontece coisa boa na vida de todo mundo. Mas aí aquela nuvenzinha não deixa aquela pessoa que já está se alimentando de fel, né, enxergar isso. E aí, sabe, está sempre de bico, de carrancudo, reclamando de tudo, nada lhe agrada. Aí você fala, né, puxa vida, não consegue ver o lado bom. Aquela história do copo, está meio cheio ou está meio vazio? Não é o otimista, vê ele meio cheio. Esse amigo aqui, que o Chico está se referindo, vê ele meio vazio. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Gente, que vida triste. Né? Eu estou sempre chateada, eu estou sempre triste, estou sempre reclamando, sempre sem forças, não sei ver o dia de sol. Eu lembro que quando eu engravidei, quem já está acostumado a me ouvir falar do filho, a vida, sempre tem um exemplinho dele, ele fica maluco quando ele está presente, mas não adianta. Eu comecei até a ver mais detalhezinhos, né? Gente, que árvore linda, florida. Aquela árvore floria todo ano. Mas vamos enxergar, né? Vamos procurar a arvorezinha florida, não é? Então, é uma coisa que eu percebi em mim. Eu passava pela árvore e não via. Vamos procurar isso, tentar enxergar, não é? Não há carinho que lhes baste. A gente tem, gente. Né? Se você parar para pensar, ninguém não tem nada. Nem aquele coitado que está ali na rua. Tem aquele momento em que a gente vai carregando o lanchinho, né, que fez o chocolate quente, que fez o suquinho quando está calor. Né? Então tem um momento de carinho. E aí tem um trabalho muito legal da gente ficar buscando esses momentos quando outras ideias mais tristinhas, né, chegam na nossa cabeça. Buscar aquele momento, um momentinho de felicidade que eu tive, que foi no mês passado, no ano anterior, mas eu vou trazer isso para mim agora. E aí aquele pensamento não tão simpático acaba indo embora. A luz vai acender e vai tirar o que é escuro,
né, que está chegando perto da gente. Ele fala sobre isso daqui a pouco. Não há carinhos que lhes bastem, vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. De vez em quando a gente conversa com pessoas que falam, ai, fiquei tão cansada, né? Nossa, eu fui naquele lugar, ou eu conversei com aquela pessoa e fiquei tão mal depois disso. E aí a gente vai se afastar? E vai deixar a pessoa cada vez mais pesadinha? Não. Mas quem sabe ensinar pelo exemplo? E mudar de assunto. Não é? Você está tão tristinho, né? Você está tão assim. Então, vamos buscar uma coisa que agrade? Vamos fazer uma coisa para que a gente também acabe não ficando mal. E é aí que a gente vai prestar atenção. Quando eu encontro com os outros, eu só reclamo? As pessoas me perguntam, tudo bem? Ah, tá, né? Mas, sabe, poderia estar melhor? É claro, para todos nós, para cada um de nós, a gente queria estar melhor, queria estar diferente. Mas a gente sabe que vamos fazer tudo para isso. Começar mudando para que tudo mude em volta. E essas pessoas não possuem rumo certo. Elas se acham a parte da sociedade. Ninguém me ama, né? Ninguém me quer. Só comigo acontece isso. Né? Eu sou o coitadinho. E aí se convence disso e vamos continuar reclamando, e vamos continuar andando curvadinho. Quando eu trabalho no plantão, eu falo, quem está sentado na minha frente, fala, eu nunca mais quero te ver assim. Quero ver entrando na porta, de ombrinho. Eu entrei na mesma calça jeans de antes de engravidar, semanas depois, porque não dormia, não comia de tanto que ele chorava. Vinham vizinhas do andar de baixo saber o que estava acontecendo. Só faltava pendurar o menino de ponta cabeça, né, para parar de chorar. Aí, mãe de primeira viagem, não adianta ser doutora que não ajuda nada, viu? A gente sofre do mesmo jeito. Não sabe o que fazer com aquela coisinha, não vem com bula, né, dona Maria? Então, as pessoas ligavam e ouviam ele chorando, né? E aí queriam ir lá em casa ajudar, viram um balaio de gato. Aí uma hora eu falei, para. Ligavam e fechava a porta do quarto, ele estava berrando lá dentro, né? Tudo bem? Tá ótimo, nossa, ele parou de chorar. Aí a vizinha, não, mas eu não ouço, mas então, viu só? Parou, ele continuava, mas devagarzinho, ele foi, parece que ouvia falar isso, a sintonia mudou. Com 5 meses ele parou de chorar, mas foi devagarzinho, e foi indo, e parou. E virou um encanto de pessoa que é o meu companheirão, meu amigão. Né? Mas assim, vamos parar, porque quanto mais eu falava que ele chorava, mais ele chorava. Falava que ele não, ele dorme, nossa, a mesa da a noite inteira. A Nana é uma benção. E devagarzinho foi indo. Fui acomodando, aí passou, né? Agora
esse nevoeiro do egoísmo nos detém no círculo estreito das nossas necessidades. Só eu sofro, então só eu preciso. Eu não tenho amor para dar. Eu não recebo. Então eu não tenho. Isso é uma expressão explícita de falta de respeito para com as necessidades alheias. Vamos prestar atenção no respeito. Por que não começar da gente? Se a gente quer ser respeitado, então eu vou respeitar. Se a gente quer ser amado, eu vou começar amando. Gente, é tão legal. Ontem nós assistimos Forrest Gump. E eu falava, gente, como ele era feliz, não se preocupando demais. Ah, mas ele tinha uma deficiência mental, não é? Tinha um retardo, tinha um QI abaixo. Mas estavam dando literalmente pedrada nele. E ele estava correndo. Como aquela peninha, para quem assistiu, né, no começo. Quem não assistiu, assista. É um jeito de ser feliz, justamente não se preocupando muito, né, nem consigo mesmo. Porque se alguém era para sofrer, era ele. Mas ele não estava nem aí. E aí a coisa foi indo e ele acabou conseguindo ser feliz. Então, essas pessoas se afastam porque são incompreendidas. Porque elas não desejam compreender. São ausentes do amor. Ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. O amor lubrifica, né, as nossas engrenagenzinhas lá. Eu não quero pergunta hoje não, porque a palestra não é minha, hein? Bom. Nem de vocês. Pode complementar, perguntar, não. Nós temos aqui, né, perguntas ao vivo, não só transmissão pela internet. Então, aí vem, né? O Lourenço pergunta. Não, estou fora, hein, Lourenço? Hoje você me poupe. Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor que multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Pessimismo é óbvio que não tem nenhum anjo da guarda, nenhum espírito de luz te influenciando para você ser pessimista. É óbvio. É assédio de trevas. Né? Quando você ora, não, a oração decorada funciona. Tá? É melhor do que estar pensando em outra coisa. Mas quando você ora realmente do fundo do teu coração, falando assim como a gente está falando, né? Ai, Pai, né? Me ouve, né? Me ajuda, me dá forças. Sai do nosso cardíaco uma luz, eu sempre falo na luz magenta, né? Que é um rosa bem forte para quem não conhece. Sai esse rosa do nosso coração e realmente ilumina a todo mundo. Ilumina em volta, ilumina a casa. E a luz vai fazer com que as trevas se afastem. Acendeu a luz no quartinho escuro, foi embora. É um trabalho cansativo? É. É difícil? É. Tem vezes que a gente é tão assediado que você fala, pô, fiquei com dor de cabeça. Porque era o tempo todo assim, ai, que ruim. Não, eu vou orar. Ai, mas é como o choro do filho. Você vai fazendo isso e isso vai crescendo. Essa luz vai aumentando. E os espaços entre o pessimismo e a luz vão ficando cada vez menores. E você vai conseguindo, vai vendo com o tempo, o coração acalma. A gente tem as provas. A gente já estudou. E agora, que já sabemos um pouquinho, a gente está aqui para fazer a prova. Aí a prova vem. Ui, caí, né? Ai, peraí, então eu vou levantar. Aí eu já sei o que fazer. Aqui a Denise falou tudo hoje, deu a receita do bolo, eu já sei o que fazer. Então, aí vamos subir, vamos respirar e tal, e oração.
Tem um adesivo, que eu não sei de que igreja evangélica que tem o esmilinguido, né? Aquela formiguinha, que fala assim, hora que melhora. Gente, é isso. É isso. Hora que melhora. É a hora que a gente tem a ligação com o alto e que os nossos anjos guardiães conseguem fazer alguma coisa por nós. Porque muitas vezes, das tarefas espirituais, às vezes a gente consegue conversar com um mentor de luz, né? E fala assim, ai, mas eu pedi tanto por aquele meu amigo, por aquela minha parente, né? E tal, e você nem fez nada. A gente cobra isso, não adianta, né? E aí eles falam assim, não consegui chegar. Tinha uma nuvenzinha preta, tão densa, em cima da cabeça daquela pessoa, que a gente jogava a luz, mas a luz não chegava. Então, se aquela pessoa tivesse usado a sua fé e tivesse permitido que essa luz chegasse, com certeza teria conseguido que o efeito daquele tratamento, né, é a mesma coisa, eu sou diabético, então eu vou tomar insulina e vou me entupir de doce. Não funciona, eu tenho que fazer a minha parte para que o remédio que eu estou tomando funcione. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver plenamente. Quando a gente conseguir entrar nessa sintonia do amor, a coisa se torna plena. A coisa se torna completa. A vida é vivida inteira. Prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Luta e trabalho. A gente não está aqui para descansar. Aqui não é uma colônia de férias, né? A gente não está aqui para... Ai, meu Deus. Eu não posso rir que fica torto, gente. Deixa eu ficar sério. Fica mais bonitinho. Então, uma vez eu fiz palestra com conjuntivite. É assim, entendeu? É tudo bem. Aí eu falava, ficar assim para a câmera me pegar só daquele lado, né? Porque quem está aqui não tem jeito. Mas quem está longe era alérgica, tá? Não pegava, por isso que eu vi. Então, vamos trabalhar, né? Força na peruca, como o pessoal publica no Facebook, né? Quando é segunda-feira, né? Força na... Isso é todo dia. É lembrar de pedir, mas lembrar de agradecer, enxergar o que a gente está conseguindo, né? E fazer o máximo, gente. Vamos evitar ter que voltar, né? Para vivenciar a mesma coisa de novo. Isso não é pedir para sofrer. É essa a diferença. Deus quer que a gente seja feliz. Nós somos feitos para sermos felizes em qualquer situação. Poxa, eu tô doente. Ah, mas tá bom. Tá, vamos embora, né? Ai, tá, aconteceu o terremoto, tá. Mas que bom, não foi a minha casa que caiu, então vamos ajudar, vamos poder fazer. E não precisa ser grandes feitos. A gente não precisa mandar dinheiro, precisa, sim, mas lá para não sei aonde, é o nosso vizinho, é o nosso irmão, é o dia a dia, é o que eu falei no começo. A vida mostra pra gente o que a gente precisa fazer, aonde a gente precisa caminhar. É só a gente enxergar e tirar esse amor daqui de dentro, entender o que é esse amor e colocar em prática. Não é pegar aquele coitado daquele irmão, que às vezes tem alguns problemas comportamentais, e enfiar dentro da nossa casa. Aí a gente está abrindo as portas realmente para acontecer alguma coisa ruim. Para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Mas é olhar com compaixão, pelo menos. Como eu falei no começo,
para quem está na horizontal, o olhar de quem está na vertical é muito pesado. Seja quem está caído, bêbado, como usuário de drogas, numa cama de hospital, uma pessoa mais velha, mais curvadinha. Para quem está abaixo, o olhar. Então, é esse amor no olhar, é essa doçura, é passar e olhar tranquilo. Sabe, eu tenho amor para você. Às vezes só isso é suficiente. Só isso já acende e tira desta pessoa esta rebeldia, essa reclamação. Eu tenho uma história muito triste para contar, que hoje nós ficamos pensando muito nisso. Nós temos no nosso local de trabalho, você não conheceu a nova faxineira lá, uma pessoa que, assim, a gente sabia que ela estava chegando, porque ela já entrava assim, ai, ui, 30 e poucos anos, ui, ai, né? Oh, filha, é o emprego que você tem no momento, né? Você pediu, você quis, você sabia o que ia acontecer. Tão baixo astral, tão ruim, para ela mesma, não ruim como pessoa, ela tem um bom coração, que o marido devolveu. Quando o pai dela faleceu, ele levou no velório, foi embora e deixou ela lá, falou, não vou ficar aqui com você. Não vou mais, estou indo de volta para minha cidade natal, você fica aí. Você imagina a revolta, né? Por que comigo? Por que só para mim? Por vingança, ela arrumou um outro marido. Agora ele vai ver. Tem quem me queira. Tal. E a gente falando, filha, não é assim. Não é esse o motivo para você casar. Né? Não é esse o motivo. Vibra amor para ele, né? Que aí vai chegar uma pessoa legal. E aí ela engravidou. Mas ela estava há pouco tempo no trabalho. Então o plano de saúde ainda não estava pronto. E ela se amarrou todinha, com cintas, um tempão, para que ninguém percebesse, né, a gravidez. Quando apareceu, assim, acho que eu estou grávida, já estava de 6 meses, quando ela mostrou para a gente. E aí, você não percebeu? Ah, não percebi, né, e tal. Mas aquele cara, agora ele me ligou e eu falei, você tem que me respeitar, porque agora eu estou grávida. O outro fez por mim o que você não fez. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Ninguém merece ouvir uma coisa dessa. Não diga isso para um homem. É muito ofensivo esse tipo de palavra. Não teve jeito. Aí, como ela reclamava, e todos os dias ela tinha dor. Ela não podia mais passar vassoura. Ela não podia mais pegar o pano, era muito pesado, porque ela estava grávida, aí não sei o que e tal. E foi indo, até que ela fez um ultrassom na segunda, e nesta sexta-feira ela reclamou muito de dor. Mas sabe o pastorzinho das ovelhas? Lá veio o lobo, todo mundo ia, né? E depois o lobo não estava, ele ria, até que o lobo foi e fez um estrago. Ninguém deu bola para as dores. E ela foi para o hospital. E o neném morreu. Antes de nascer. E aí a gente fica pensando, né? Aí ela teve que induzir um parto normal para uma criança que ela sabia que já não estava mais viva. Então nós, que estudamos as coisas, a gente fala, pô, tem um motivo. Tinha só aquele tempo para cumprir e tal. Mas, gente, olha o que o pessimismo fez na vida dessa moça. Olha o que o baixo astral, a nuvenzinha preta na cabeça dela. Hoje eu liguei, ela só chorava, óbvio, né? Perdi meu filho. Né? Então, gente, vamos plantar, né? Para colher coisas boas, né? Para colher alegria, para colher bênção. Vamos fazer a coisa tranquila, facilitar a vida dos outros para que a nossa seja fácil, né? Era isso, né? Vamos ter amor. Né? Desculpa que eu falei assim, tudo rapidinho, lendo, mas foi o jeito que eu consegui passar o que estava planejado para hoje. Tá bom? Que a gente consiga lembrar disso daqui, né? Obrigado mesmo, né? Assim, essa tua última passagem provavelmente já respondeu
essa pergunta da Maria das Dores, mas depois eu te faço, assim, é muito interessante mesmo. O que a ausência do amor faz, né? É bem a palestra. É interessante que a gente venha ao centro, a gente, o próprio Livro dos Espíritos é de 1000 e a mensagem sempre a mesma, né? Então, a mensagem é sempre a mesma. Parece tão simples, né? Do jeito que você falou, do jeito que você colocou, que parece ser tão fácil. E a gente não aprende. A gente que há milênios não consegue pôr em prática o mínimo, né? Que é mínimo, que pra gente é massa, é amar mesmo, né? Mas vamos lá. Aproveitar então, quem tiver alguma pergunta, não, quiser participar, né? Alguém quer fazer uma colocação, me complementar? Ajudem. Vamos lá? Alguém? Então vou passar aqui para Maria das Dores da internet, tá, Dê? Ela, provavelmente, eu acho que você já respondeu, e é interessante, né? Ó, Denise, o que dizer das pessoas que se unem não por amor, mas por interesses outros? Pois é. Parece que é o caso infelizmente, da nossa amiga, né? Mas ela está falando em termos, acho que de casamento, né? Se unem em casamento. Né? Não sei, Maria das Dores. Gente, não põe um nome assim nos seus filhos, né, minha amiga? Puxa vida. É complicado carregar, né? Puxa vida, Maria das Dores, né, meu bem? Mas, ó, é para tirar de letra o seu nominho. A gente diz que o mundo sempre foi muito equivocado nisso. Com relação a casamento, há muito tempo atrás, né, era arranjado. Nem tinha tido filho ainda, mas minha filha, se for mulher, vai casar com seu filho se for homem. Né? As uniões eram feitas por um acordo dos pais. Né? Eu não desliguei o meu celular. Olha, se ele tocar, que vergonha, meu Deus do céu, né? Peraí. Aí, o tempo passa e continuam os equívocos com relação a isso. Até porque, aqui, agora, a Terra em geral, a gente está para tentar consertar, para resgatar. E os acordos às vezes são feitos lá. Olha, eu vou como mulher e vou conhecer o meu marido, né, este homem que será meu marido, porque eu não consegui dar amor para ele na outra, mas agora eu entendi que eu estou errado. E agora eu vou. E não vou judiar dele. Aí a gente arruma aquele marido ciumento, que te cobra tudo, que não te deixa sair na rua. Por que ele está te cobrando tanto? Porque você não fez na outra. Continua sendo um pacto, continua sendo um arranjo, que aqui a gente vem para cumprir o que às vezes não conseguiu cumprir. E vice-versa. Tá? Eu estou dando o exemplo feminino, porque né, é a minha realidade, mas e vice-versa. Né? Aquele moço casa com aquela mulher que ela fala, você tem que me amar. Agora você casou comigo, agora não tem mais jeito. Por que ela cobra tanto dele? Ela também tem que se pensar nisso, né? Pô, ele não me deu, vamos ver se agora ele tem condição. Mas vamos passar. A sociedade agora está muito complicada, com a promiscuidade, com a liberação. Deus até mandou uma doençazinha terminal, mas as pessoas continuam, né, equivocadas. Aí acham que sensações sensuais é amor. Faz parte. Sexo no relacionamento, faz parte, óbvio. Existe até, não só para fins de procriação, para que haja um relaxamento, né, uma parte de prazer. Porém, o marido está infeliz ali com a esposa e vai sair com o carro e vê a vizinha de shortinho lavando. Ah, esta é minha alma gêmea, agora eu descobri que é minha alma gêmea. Ou a mocinha vê aquele rapaz que tem o carro importado, aí esse é minha alma gêmea, agora eu descobri. Então, os motivos pelos quais as pessoas se unem estão bastante equivocados. É difícil também você parar e pensar no amor. O amor agora conjugal, o amor marido e mulher, não o fraterno só. Porque as pessoas não estão sabendo direito como agir.
Está todo mundo meio perdido. O meu filho de 24 anos estranha o comportamento das meninas. As meninas têm extremos, o 8, 80. Então está tudo muito difícil neste atual momento. Porém, foi feita a união. Então vamos tentar, já que a coisa aconteceu. Já que foi permitido, vamos tolerar, tentar cultivar o amor, o respeito que é fundamental para que uma união possa continuar. Vamos batalhar, dar trabalho. É a história da plantinha. Tem que pôr no sol todo dia, mas sol demais queima. Então vamos pôr para dentro. E tem que regar. Mas água demais, ela vai apodrecer. Então, o relacionamento dá trabalho. Dá trabalho. E já que nós entramos nesse relacionamento, agora nós temos uma responsabilidade aí. Para com a outra pessoa, você é responsável pelo que você conquista. E para com nós mesmos, o que eu estou fazendo com isso? Então, é a consciência tranquila de que eu vou tentar até eu não aguentar mais. Até o momento em que de crescimento passa a estacionário e passa a gerar karma. Aí então você fala, não adianta. Eu vou piorar uma situação. Então, muito equilíbrio, muita clareza de raciocínio, muita conversa. Que tal transformar essa pessoa que está sendo terrível na nossa vida, de repente, num amigo? Eu consegui, posso falar. Isso depois de 13 anos de separação, meu ex-marido é um amigo agora. A atual esposa dele é uma amiga. Fizemos isso meio aos trancos e barrancos, depois de 17 anos de casamento, mas visando até o filho, né? Por causa do menino, vamos tentar tal. E agora somos uma família harmônica. Então vamos tentar. Sempre a harmonia, sempre o não fazer mal. E isso serve assim, ó, eu vou morar numa república. Vou fazer faculdade e vou morar numa república. Não é o relacionamento amoroso, conjugal. Mas a gente está com pessoas convivendo obrigatoriamente no dia a dia com pessoas diferentes. Por que não pensar da mesma forma? Vamos tentar. Né? Então, eu não sei em que nível que a Maria das Dores me perguntou. Mas acho que respondeu. Mas é isso, né, gente? Gente, muito obrigada, viu, pela paciência. E vamos, eu vou encerrar, Quer né? que eu viva para você? Não tem problema. Faça, por favor, gente. Muito obrigada. E vamos sair daqui pensando em tudo isso, né? Vamos sair daqui tentando tudo isso. Tá bem? Obrigado, Denise. Você foi muito feliz, viu? Obrigado. Aproveitando então, meus irmãos, minhas amigas, aproveitando este momento, né, onde viemos aqui receber essas lições, essas palavras dessa amiga, tentando passar um pouquinho das suas experiências, tentando interpretar palavras tão difíceis, palavras que Jesus já semeou na terra, que eu acho que é a palavra melhor que existe, que é o amor. Que possamos então, com o nosso coração, aproveitar e vibrar para os dirigentes desses países que se encontram em guerra, para esses povos que ainda não têm a paz, que não têm harmonia, que eles possam receber, Pai, a Tua luz e que possam encontrar um novo caminho, caminho do aprendizado, caminho do amor, caminho do resgate, Pai. Que possamos vibrar ainda para esses irmãos que se encontram nos hospitais nesse momento, se encontram com dores, que eles possam entender, Pai, que faz parte dessa prova, que ele possa enfim receber o Teu amor,
a tua paz. E que essa prova, Pai, seja a menos dolorida possível. Que ele possa receber ajuda dos nossos amigos espirituais. E que possamos ainda vibrar para esses irmãos que estão nesse momento nas ruas, que não têm seus lares, que estão desamparados, irmãos que nesse momento procuram as drogas, irmãos que não têm mãe, que não têm uma família que possam cuidá-los, que eles possam entender, Pai, esse momento que eles estão passando, e que esse momento tão crucial seja necessário para que ele saia dessa vida melhor, para que ele saia, Jesus, livre de seus erros, porque sabemos, Pai, que são lições preciosas ao nosso espírito. Que possamos vibrar ainda para essas pessoas do nosso trabalho, para os nossos chefes, para os nossos patrões, que possamos entender esse momento que estamos diante deles, Pai, e Ele diante de nós. Que possamos ainda vibrar aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos antepassados, que também fazem parte da nossa história e que nos deu essa oportunidade de regresso à carne, Senhor. Que possamos vibrar aos nossos lares e que Ele possa, enfim, Pai, receber a luz, a Tua luz, Senhor. E que possamos ter a compaixão dos irmãos que necessitam, porque, enfim, é dando que se recebe e é amando que se vive para a vida eterna, Jesus. Muito obrigado e que assim seja. Vamos aguardar um pouquinho então, a gente passa para uma outra parte da nossa reunião, tá? Muito obrigado.